Oi, gente, tudo bom? Esse é o vídeo mais importante desse mês, que a gente está falando sobre guarda e convivência. Durante todo o mês, as perguntas que eu mais recebi foram de mães dizendo que os termos da guarda estavam definidos, mas elas tinham muitas dificuldades com os pais que não cumprem os termos que já foram definidos. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o que fazer quando tem o descumprimento dos termos de guarda, e a gente vai falar sobre abandono afetivo. Antes da gente começar, é importante fazer uma ressalva. Nem todo pai é negligente e nem toda mãe é uma supermãe. Nenhuma mulher nasce sabendo ser mãe, ou pai nasce sabendo ou não sabendo ser pai. E aí a gente tem essas construções naturalizadas de que a mãe é muito boa e o pai é muito ruim. Isso não é uma regra e a gente precisa se afastar desses extremos, dessa ideia de que todo pai vai ser negligente e toda mãe vai ser muito protetiva. Os casos de abandono afetivo podem acontecer também de mães abandonarem seus filhos. Porém, no nosso país hoje, a gente tem 11 milhões de mães solo, segundo o IBGE. Mulheres que cuidam sozinhas, sem um parceiro dos seus filhos. Então, isso é um dado na nossa história, no nosso país, no nosso contexto atual, e é por isso que as histórias que eu vou contar hoje, usando de exemplos, eu vou considerar o pai e a mãe e o abandono paterno dentro disso. Embora não seja a regra absoluta, ainda no nosso país isso acontece. A gente precisa problematizar isso para entender como combater isso também. Para explicar melhor os instrumentos que a gente tem para combater o abandono afetivo, eu desenvolvi 3 situações hipotéticas para a gente poder avaliar, partindo da situação menos grave para a situação mais grave. Então, na nossa primeira hipótese, o nosso primeiro caso, que é o menos grave, que é aquela situação daquele pai que descumpre os termos da guarda rotineiramente. Então, a gente está falando do combinado era buscar a criança na escola às 6 horas e o pai chega na escola às 7. A mãe já teve que buscar. Ou descumpre, combinou que ia buscar num dia e vai buscar no dia seguinte, ou não vai buscar. Esses descumprimentos da rotina, mas que atrapalham a vida da criança, atrapalham a vida da família no desenvolvimento do dia a dia e dos cuidados que essa criança precisa ter. A primeira recomendação que a gente dá é o diálogo, é tentar buscar um diálogo para resolver essa situação. Então, conversar para tentar resolver que ponto que poderia se alterar dessa convivência, desses dias, para tentar cumprir. Se o diálogo não for suficiente, esse descumprimento continua acontecendo, a gente pode entrar com uma ação de cumprimento de regime de visitas ou de regime de convivência. Essa ação é para delimitar isso e tem inclusive a possibilidade de se fixar uma multa pelo descumprimento. Então, cada dia que esse pai não for buscar, descumprir, atrasar, vai incidir uma multa para forçar ele, entre aspas, a cumprir com os seus combinados. Um segundo caso seria a situação de um pai que paga a pensão corretamente, mas que aos poucos foi deixando o seu dever de cuidado e de convivência com os filhos e se perdendo. Então, no começo a visita era quinzenal, depois ele começou a ir uma vez por mês, depois ele começou a espaçar os meses e de repente essa criança já está 1 ano a 2 anos sem ver esse pai. É muito triste, mas na prática isso é muito comum. As coisas vão acontecendo, as mães, os cuidadores dessa criança por vezes também não se dão conta ou estão tão atarefados com as responsabilidades que não percebem esse descumprimento que vai acontecendo aos poucos e esse abandono. E aí já passou muito tempo que essa criança não tem contato com esse pai. Nesse caso, é possível uma ação para reafirmar o cumprimento, então ação de cumprimento do acordo de guarda, e também uma ação indenizatória para compensar esse período de abandono, do abandono afetivo. Isso é uma jurisprudência que vem sendo construída na medida em que a gente vai percebendo a necessidade de se falar sobre isso e de responsabilizar esses pais pelos cuidados com esses filhos também. Por último, a situação mais grave é o caso onde o pai reconheceu o filho, mas não paga a pensão
e não visita, não cuida desse filho de nenhuma forma. Nesse caso, caberia ação por abandono material. Então, a gente não seria só o abandono afetivo, mas também o abandono material, porque ele abandonou aquela criança por um determinado período ou por muitos períodos. Nesse caso, o tribunal é pacífico em entender que cabe sim indenização por danos morais pelo abandono material de criança ou de adolescente. É importante falar também que nessas ações, até a criança completar 18 anos, ela não prescreve. Então, a qualquer tempo, o representante legal pode entrar com essa ação. Mas a partir dos 18 anos desse adolescente, começa a contar o prazo prescricional, que é de 3 anos. Então, por vezes a criança, o adolescente, começa a entender o que aconteceu já na idade adulta, com 20, com 21, com 22 anos, com 25 anos, até mais velho, para entender o que aconteceu e pensar que teria direito a um ressarcimento. Mas aí não caberia mais. Então é importante saber que tem esses 3 anos depois da maioridade e que antes da maioridade a qualquer tempo. Então, quem cuida dessa criança e percebe esse abandono tem o dever também de provocar a outra parte para cumprir com seus deveres. Se esse vídeo fez sentido para você ou se você conhece alguém que precisa dessas informações, compartilhe. Seguimos juntas!